Olá, aqui é Ângela Escada para fazer uma reflexão sobre perseverança, acreditar e agir. Então era uma vez um importante conselheiro de um rei que estava a caminho para uma reunião juntamente com o rei e outros conselheiros. Esse conselheiro, ele viu um rato morto ao lado da estrada. E ao ver o rato, ele disse: mesmo de um pequeno começo como este rato morto, um jovem energético poderia construir uma fortuna se ele trabalhasse pesado, usasse sua inteligência, e então ele poderia começar um negócio, sustentar uma esposa, uma família e florescer. Uma pessoa que passava ouviu essa informação e afirmação e disse para ele próprio: olha, ele é o famoso conselheiro do rei, então eu vou seguir as palavras dele. E então ele pegou o rato morto pelo rabo e foi embora. Ele nem andou muito e encontrou um rapaz que trabalhava numa loja. E o rapaz disse para ele: jovem, disse para ele ao ver o rato pendurado, né? Olha, o meu gato me perturbou a manhã toda e eu dou para você 2 moedas de prata por esse rato que você carrega. Olha, de imediato ele fez a troca, né? Então, com as 2 moedas de prata, ele então comprou bolinhos e doces e sentou-se na berma da estrada e ficou ali com os bolinhos e os doces. Enquanto ele descansava, as pessoas que colhiam flores para fazer arranjo estavam voltando do trabalho e estavam com fome e compraram alguns bolinhos pelo preço do arranjo de flores de cada um deles. À noite, o rapaz vendeu as flores na cidade. E com o dinheiro, ele comprou mais bolinhos, doces e mais bebida, água, refrigerante, e voltou novamente para a estrada para vender aos colhedores de flores. Assim ele continuou por um certo tempo, até que um dia teve um terrível temporal, chuvas pesadas e fortes ventos. E enquanto ele passava pelo jardim do rei, ele viu muitos galhos de flores quebrados e espalhados por todos os lados. Teve uma ideia. Ele ofereceu os seus serviços ao jardineiro do rei, de que ele limparia tudo para que ele pudesse ficar com os galhos de flores. O jardineiro rapidamente concordou e assim ele fez. Recolheu todos os galhos de flores. Ele olhou para o outro lado da rua, onde tinha um parque, e tinham crianças brincando. E as crianças pegaram os galhos para juntar na troca de um bolinho para cada um. E ficaram os galhos todos bem arrumadinhos. Não demorou muito e passou por ali o modelador de vasos do rei, que ele precisava sempre de muita madeira e galhos para queimar no forno de cerâmica. Quando ele viu a montanha de galhos que as crianças tinham juntado, ele pagou ao rapaz um bom preço pelos galhos e ainda deu alguns de seus vasos. Com o lucro da venda das flores e dos galhos, o rapaz abriu uma vendinha. Um tempo depois, os cortadores de grama, relva da região,
estavam indo para a cidade e pararam na venda. O rapaz ofereceu bolinhos doces e algo para beber. Eles ficaram surpresos com a sua generosidade e perguntaram: "O que podemos fazer por você?" Ele respondeu: "Hoje, nada, mas no futuro eu farei vocês saberem do que eu preciso." E agradeceu que eles quisessem retribuir. Uma semana mais tarde, ele ouviu que um vendedor de cavalos vinha para a cidade com 500 cavalos para vender. Imediatamente ele teve uma ideia. Fez contato com os cortadores de grama e pediu para cada um deles um pouco de grama. E também pediu que permitissem que ele vendesse a grama para o vendedor de cavalos até ele terminar de vender toda a grama que tinha sido doada pelos cortadores de grama. E assim ele conseguiu vender a grama e ficou com um bom lucro e agradeceu aos cortadores. Ele estava satisfeito com a evolução e mealhava o dinheiro, guardava direitinho. E passado algum tempo, alguns clientes comentaram que ia chegar um novo navio de procedência estrangeira e que tinha muitas pessoas a bordo. Então ele viu logo uma oportunidade e pensou como é que ele poderia fazer uso desse navio, né? E então o plano que ele criou foi, como ele tinha dinheiro mealhado, ele foi a um joalheiro que ele já conhecia e comprou um anel de ouro com uma pedra de rubi num preço bom, bem apetecível. E ele fez isso porque ele sabia que esse navio estrangeiro vinha de um país que não tinha rubis e onde o ouro também era muito caro. E o plano dele chegou no navio e ofereceu o anel para o capitão do navio como adiantamento da comissão que o capitão iria receber por indicar a venda dele. E o capitão concordou. Então passou a mandar todos os passageiros para a venda dele, onde ele então enviava para as melhores lojas da cidade, também na troca de comissão que ele recebia dos donos das lojas. Então agora ele era um intermediário. Ele estudou melhor quais seriam as melhores formas de ele ser intermediário, de forma que todas as pessoas ficassem satisfeitas. E à medida que cada navio atracava no porto, ele foi sendo um melhor intermediário. Ficavam todos satisfeitos. E assim ele se tornou muito rico. E o tempo passou e ele, satisfeito com o seu sucesso, ele também lembrou que tinha começado com as sábias palavras do conselheiro do rei. Então ele decidiu dar uma prenda, um presente ao conselheiro do rei e deu moedas de ouro, boa quantidade. Era mesmo uma fortuna o que ele estaria a dar. Mas ele ficava com mais do que isso. Então ele procurou marcar um encontro e se encontraram, e o rapaz então humildemente deu o presente e agradeceu imenso. O conselheiro ficou surpreso, impressionado e perguntou: "Como é que você ganhou tanto dinheiro para me dar um presente tão generoso?" O rapaz respondeu: "Tudo começou com as suas próprias palavras. Há um tempo atrás,
o senhor falou de um rato morto, e então a minha história começou com um rato morto, um gato faminto, bolinhos, doces, bebida, ramos de flores, tempestade destruindo galhos de árvores, crianças no parque, modelador de vasos de rei, cortadores de grama, venda, construção de uma venda de uma casa de trabalho e depois um anel de ouro de rubi e bons contatos para negócios e finalmente uma boa fortuna. Foi esse o meu caminho. O conselheiro ficou mesmo impressionado e pensou, seria uma boa ideia não perder talentos como este homem energético. Eu também tenho muita fortuna, como também minha única amada filha. Com este homem solteiro, ele merece casar com a minha filha. Então, ele poderá herdar a minha fortuna, juntar com a fortuna dele, e a minha filha será bem cuidada. E assim ele promoveu um encontro e torceu para que efetivamente a filha gostasse do rapaz e o rapaz gostasse da filha. E sim, isso aconteceu. E passado muito tempo, o sábio conselheiro faleceu e o rei resolveu torná-lo conselheiro do rei durante o resto da vida dele. E com isto, ele realmente ficou sendo um homem rico e passou generosamente a doar parte do seu dinheiro para a felicidade e bem-estar de muitas pessoas. E fazia isso sempre lembrando que era um agradecimento de como tudo começou. Um rato morto. Um abracejo de Ângela Escada.